Atos dos Apóstolos, ou apenas Atos, é o único livro histórico do Novo Testamento e conta a história dos acontecimentos de depois da subida de Jesus aos céus, sendo escrito por Lucas, e narra como o cristianismo começou a se espalhar a partir de Jerusalém, e acompanha o crescimento da igreja primitiva e o trabalho dos apóstolos, além da influência do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos. O livro aborda eventos importantes, como o Pentecostes, as missões dos apóstolos e os desafios que os primeiros seguidores de Jesus enfrentaram. Então, assista até o final para conhecer mais sobre ele. O livro começa relembrando os momentos em que Jesus, após a sua ressurreição, se encontrou com seus discípulos e prometeu para eles a vinda do Espírito Santo. E depois, vemos a sua subida aos céus, mas como sabemos, não antes de Cristo deixar a missão de pregar o Evangelho para o mundo, e assim os seus seguidores fazem. Mas em seguida, vemos um momento em que os 11 apóstolos decidem escolher mais um para ficar no lugar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus e havia se matado. E quem chegou foi um homem chamado Matias, e este foi selecionado. Mas aí, chegou o dia da festa de Pentecostes, um importante evento judaico, e quase todo o povo estava reunido em um só lugar. E um som vem do céu de repente, e um vento forte enche a casa onde eles estão. Era o Espírito Santo que foi derramado sobre a terra, assim como Jesus prometeu, e outros profetas falaram antes. E ali, todos começam a falar em outras línguas, para espanto dos estrangeiros, que ouviam cada um dos que estavam no local falando no seu próprio idioma, mesmo sendo de outro povo. É então que Pedro se levanta junto com os 11 e começa a pregar sobre o que aconteceu, afirmando para os que zombavam da situação que o ocorrido era o derramamento do Espírito de Deus sobre a humanidade, como o profeta Joel disse. E ali ele instrui o povo ao arrependimento, e 3.000 são batizados. Outro dia, Pedro e João estavam indo orar no templo e encontram um homem coxo de nascença pedindo esmolas. Mas os dois o chamam, e no nome de Jesus Cristo o fazem andar normalmente. Então ele sai saltando e correndo de alegria, louvando a Deus. E após a pregação, Pedro e João são levados diante do Sinédrio, a Suprema Corte Legislativa da região, sendo interrogados pelas autoridades e ameaçados por falarem no nome de Jesus, mas acabam sendo soltos, porque os líderes não queriam castigá-los por causa do povo. Outro dia, um membro da igreja chamado Ananias vende uma propriedade, mas mente e fica com parte do dinheiro que era para ser dado no dízimo. Só que Pedro o confronta e diz que ele deixou Satanás encher seu coração e que ele mentiu para Deus. E após receber o sermão, o homem cai morto no chão. E 3 horas depois, a esposa dele, Safira, que estava ciente da mentira, logo foi cúmplice, recebe a notícia da morte do marido, sendo confrontada por Pedro e, assim como Ananias, cai morta no chão. Os apóstolos e seguidores de Jesus estavam sendo perseguidos, e um dia, alguns deles estavam sendo julgados no Sinédrio, quando um importante fariseu chamado Gamaliel se levanta e faz um discurso, aconselhando os outros líderes a terem cautela e não condenarem esses apóstolos, afirmando as seguintes palavras: "Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que eles vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus." E este argumento é aceito, e os réus não são condenados. Mas no outro dia, os 12 apóstolos se reúnem e decidem escolher 7 homens de fé para serem diáconos no ministério. Só que um desses escolhidos, Estevão, pregava para o povo e fazia grandes sinais. É quando ele é levado a julgamento pelas autoridades. E aí vemos as acusações contra ele e a sua defesa. Mas o jovem acaba sendo condenado e é morto por apedrejamento. E ainda assim, continuava orando a Deus. Porém, outro jovem estava ali assistindo a execução e compactuava com ela. E seu nome era Saulo, que posteriormente se tornou um grande perseguidor dos seguidores de Cristo, famoso por ser implacável, cruel e com a sede para destruir a igreja cristã. Durante as pregações dos apóstolos, várias pessoas começam a se interessar pelo Evangelho, incluindo Simão,
um homem que praticava artes místicas, e um eunuco da rainha da Etiópia, que se encontrou com o evangelista Filipe, e ali ele tirou suas dúvidas e foi batizado por ele. Até que um dia, Saulo, o inimigo do cristianismo, estava indo até a cidade de Damasco, na Síria, para prender mais gente. Até que no meio do caminho, uma forte luz vem e o faz cair no chão. E uma forte voz fala com ele. Era Jesus, que o confronta e se apresenta para Saulo. E após um momento, o homem fica cego por 3 dias. Até que, depois de um encontro com o profeta Ananias e uma oração feita por ele, o perseguidor da igreja passa a ver, se converte, é batizado e torna-se um grande pregador da palavra, sofrendo várias perseguições. Mas aí, a igreja vai crescendo, e um dia, Pedro, pelo poder do nome de Jesus, cura um paralítico chamado Enéas, e depois ressuscita uma discípula chamada Tábita, também chamada de Dorcas. E em outro momento, um oficial romano chamado Cornélio, fiel a Deus, que é visitado por um anjo que ordena que ele chame Pedro à sua casa. E assim ele faz. E o apóstolo vai e prega na residência para vários estrangeiros. Mas antes disso, ele havia tido uma visão que indicava o que ele deveria fazer. E enquanto ele falava na residência, as pessoas dali recebem o Espírito Santo. Após algumas perseguições dos discípulos de Jesus, o rei da Judeia, Herodes Agripa, que estava caçando os apóstolos, é atacado por Deus, morrendo por uma infecção de vermes. E depois disso, Saulo começa suas viagens missionárias, junto com seu companheiro Barnabé, passando por Chipre, Antioquia, Jerusalém, Icônio, Listra e outras. E nessas viagens, ele pregou o evangelho, entrou em conflito com outras pessoas, foi apedrejado, curou um paralítico e várias outras coisas interessantes. Mas a partir do capítulo 13, Saulo começou a ser chamado de Paulo pelo autor do livro e também no resto da Bíblia, e não se sabe o porquê exatamente. Mas aí, ele faz a sua segunda viagem missionária, só que por uma desavença, ele acaba se separando de Barnabé, e ao invés dele, leva um jovem chamado Timóteo junto, que depois virou seu grande companheiro, quase um filho. E então, eles foram para Troade e depois para Filipos, na Macedônia, pois Paulo tinha tido uma visão onde um homem desse país clamava por ajuda. E lá, uma mulher chamada Lídia se converte e é batizada. E também, uma jovem possuída por um espírito adivinhador foi liberta no nome de Jesus. O problema é que isso irritou os patrões dela, que ganhavam dinheiro com as suas adivinhações. Então eles agarraram Paulo e o seu outro companheiro, Silas, alegando às autoridades que eles estavam perturbando a cidade. Então eles são açoitados e presos. Mas na prisão, ambos oram e cantam louvores de madrugada. E de repente, um terremoto vem e abre todas as celas, possibilitando que todos fugissem. E ao ver o que aconteceu, o carcereiro tenta se matar. Mas Paulo e Silas o impedem e o convertem para o evangelho. Depois, continuam suas viagens, passando por Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Depois Paulo é levado a julgamento diante do procônsul Gálio, mas não dá em nada. Um dia em Troade, Paulo estava falando com os irmãos por muito tempo, quando um jovem chamado Eutico acabou dormindo, caiu da janela e morreu. Mas o apóstolo, ao saber disso, desce, abraça o corpo e ele volta à vida. E em seguida, vemos mais dele passando por diversas cidades, como Mileto, Assos, Tiro e Cesareia, orando e pregando. Mas ao voltar a Jerusalém, ele é perseguido pelos líderes judeus, que o levam a julgamento, fazem emboscadas e o acusam várias e várias vezes nesses próximos capítulos, levando-o perante a governadores e grandes líderes, e todas as vezes ele se defende e não é condenado em nenhuma. Depois, ele é levado preso em um navio com destino na Itália, mas uma tempestade colocou a segurança da embarcação em risco, tanto que muitos tentaram fugir, mas Paulo os advertiu a ficar, e assim todos sobreviveriam. O naufrágio aconteceu e a tripulação, incluindo guardas e prisioneiros, ficaram todos vivos, chegando em uma ilha chamada Malta, onde são bem recebidos pelos habitantes. E lá, Paulo é mordido na mão por uma cobra venenosa, e para a surpresa de todos, nada acontece com ele, tanto que os habitantes começam a achar que ele é um deus ou algo do tipo. E depois, ele continua sua viagem e vai para Roma, onde começa a pregar e converter muitos.
Só que nessa cidade, ele acaba sendo feito prisioneiro na sua própria casa, que ele alugou durante 2 anos. E ali recebia os que o procuravam e continuava pregando. Ele escreveu cartas para os cristãos do local, reunidas no próximo livro, Romanos. E assim terminamos este resumo. Deus te abençoe e tchau!